Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. E no programa de hoje você acompanha os detalhes do desmoronamento da ponte Juscelino Kubitschek. Uma importante via que ligava os estados do Tocantins e Maranhão. O desabamento completou um mês no último dia 22. Confere aí. Pessoal, ponte do Estreito cedeu aqui, viu? Ela passava ali na ponte todos os dias, assim como todo mundo que mora nessa região precisa transitar ali todos os dias. Ai, meu Deus do céu. Oi, William! Sai daí! Olha! Sai perto! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Com esse desabamento, surgiu um alerta com as estruturas de outras pontes pelo Brasil. Presta atenção, são casos que nós vamos mostrar. A palavra é tragédia anunciada. Casos que esperam providências urgentes. No Acre, o DENIT decretou a interdição da ponte sobre o rio Caeté. Identificou uma movimentação na superfície da estrutura. Imagina uma ponte que estava se movendo. E não estava se movendo pouco, não. A ponte não era só balançando, se movendo ao longo do curso do rio, colocando em risco o tráfego de veículos. Todos os detalhes do desmoronamento da ponte Juscelino Kubitschek e a atual situação da ponte sobre o rio Caeté você confere agora na reportagem investigativa. Uma tragédia anunciada. Pessoal, ponte do Estreito cedeu aqui, viu? KM0 da 226, ponte cedeu. Grandes pontes com a estrutura comprometida. A perda de familiares queridos. Tô na nossa família nesse momento. Nós só temos nos apegado a Jesus. Nesse momento de tanta dor. O recente desmoronamento da ponte Juscelino Kubitschek, importante via que liga os estados de Tocantins e Maranhão, acendeu um alerta sobre outras pontes públicas no Brasil. No dia 22 de dezembro de 2024, a ponte Juscelino Kubitschek desabou. Não tem nada mais aqui, morreu mesmo de gente aqui em cima. Eu acredito que pelo menos 3 carretas, 4 carretas foi pro pessoal estão embaixo d'água aí. A estrutura localizada na BR-226 liga as cidades de Arguianópolis, no Tocantins e Estreito, no Maranhão. Pessoas que estavam próximas conseguiram filmar o momento exato do colapso. William! Sai daí! Olha! Sai perto! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu. Esse documento que o Núcleo de Investigação teve acesso revela que o DENIT identificou fissuras, danificações e irregularidades na estrutura da ponte ainda em 2021. Na época, a responsável pela manutenção era a empresa Matera Engenharia. Em contrato firmado entre novembro de 2021 a novembro de 2023, a Matera Engenharia recebeu do governo federal mais de 3 milhões de reais. Mais de 800 mil foram destinados diretamente para a manutenção da ponte Juscelino Kubitschek. Atualmente, a empresa mantém contratos que totalizam 276 milhões com o governo federal, dos quais 140 milhões já foram pagos. Até o momento, já são 51 contratos firmados entre a empresa e o governo federal. O documento ainda esclarece que a manutenção da ponte era fundamental para garantir a segurança. Um trecho destaca: a contratação proposta tem como objetivo oferecer melhores condições de segurança e trafegabilidade na rodovia BR-226 e a BR-230,
que interligam os estados do Maranhão e Tocantins. Este especialista em engenharia civil explica como o desastre com a ponte Juscelino Kubitschek poderia ter sido evitado e reforça as medidas que os órgãos responsáveis devem adotar em obras públicas que necessitam de manutenção. Esses acidentes sempre são causados por falta de um critério básico: manutenção. Estudos preventivos das capacidades, tanto da estrutura de pavimento, quanto das obras de arte, que são pontes, drenagens profundas. Isso tudo causa colapso. Um dia, por falta de manutenção ou por prevenção da capacidade de carga, ou seja, você teria que ter uma balança para dizer o que pode passar em cima daquela ponte que foi construída há muitos anos atrás, quando os veículos tinham outra capacidade de carga muito menor do que os de hoje. Após o desmoronamento, o Ministério dos Transportes contratou em caráter emergencial as empresas Construtora Gaspar e Artelis Construções Limitada para a reconstrução da ponte. O montante destinado para a obra é de R$ 171 milhões. Procurada pela imprensa, a empresa se manifesta dizendo que o contrato com o governo federal previa a realização de serviços de manutenção em 36 pontes do estado de Tocantins e que o contrato foi concluído em novembro de 2023 e aprovado pelo DENIT em documento oficial, sem qualquer ressalva, e que a empresa não atuava há mais de um ano e não era responsável pelos serviços de reabilitação. Um familiar de uma das vítimas conversou com a nossa equipe. Ela se emociona ao falar da irmã e afirma o desmoronamento da ponte poderia ter sido evitado. Me pediram para falar da Lorena, da minha irmã. A palavra que mais define ela é que ela era uma mulher única, extremamente decidida. Ela passava ali na ponte todos os dias, assim como todo mundo que mora nessa região precisa transitar ali todos os dias, porque uma cidade depende completamente da outra. Eu sou, inclusive, engenheira civil e acredito que os meus colegas de profissão vão concordar aí comigo que nenhuma estrutura de grande porte, como uma ponte, chega a uma ruptura sem dar sinais, como vibrações excessivas, fissuras, trincas, entre tantas outras coisas que tinham ali, né? Parte da armação da ponte, da ferragem, estava exposta. Essa tragédia poderia, sim, ter sido evitada. Tem um velório montado sem corpo, a gente passou lá. Não tem corpo pra se velar, não encontraram ainda. Tá lá a tenda, as cadeiras do velório, a família esperando pra poder velar um corpo que não tem corpo lá pra poder ser velado. Tá difícil a travessia, depende dos barqueiros pra poder as pessoas virem do lado pro outro velar seus entes queridos. Eles precisam pagar pra poder transitar. A nossa equipe entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT, né? O DENIT informou que atendeu às exigências da Marinha e contratou emergencialmente uma empresa para realizar a travessia de pedestres e veículos pelo Rio Tocantins. Está utilizando balsas. E estão em andamento a implantação dos acessos, a sinalização para a operação das balsas e um plano para retirar os veículos da estrutura remanescente. Também foi contratado um consórcio responsável pela nova ponte, com projetos de engenharia e cronograma de remoção e limpeza em elaboração. Além disso, 5 rotas alternativas foram criadas, 2 para veículos leves e 3 para veículos pesados. Vamos também aqui focar na nota da matéria engenharia. A empresa declarou que não era responsável pelos serviços de reabilitação da ponte
que exigem reforços estruturais complexos para conter danos severos. Seu contrato com o governo federal foi encerrado em novembro de 2023 e previa apenas serviços de manutenção, pequenos reparos em 36 pontes no estado do Tocantins. Isso segundo a matéria engenharia. O contrato, a matéria diz que foi totalmente concluído e aprovado pelo DENIT. Você está vendo nota aí do DENIT, nota da empresa que estaria fazendo a manutenção. Na realidade, está todo mundo tirando o corpo fora. Como nós falamos no início do Norte Investigação, tragédia anunciada. Todo mundo sabia que havia problema. Inclusive, houve uma empresa contratada para fazer manutenção. Ora, termina a manutenção em 2023. Não tem nem um ano. E acontece essa tragédia, tem coisa muito errada nessa história. É evidente que já tem Ministério Público investigando, polícia investigando, porque houve óbitos. Vamos esperar a conclusão, viu? Você que acompanha em toda a região norte e outros estados, envie sua denúncia para o Norte Investigação. Nosso número 92 é o prefixo 99297-2401. Você viu algo suspeito, irregularidade? Envie para o Norte Investigação. Nós vamos investigar. Para você que ligou a TV agora, na reportagem de hoje, você está conferindo os detalhes do desmoronamento da ponte que ligava os estados do Tocantins e Maranhão. Uma ponte que, segundo a empresa responsável, né, não apenas ela, mas outras pontes, em 2023 teria concluído um serviço de manutenção. E a ponte caiu. A estrutura de outras pontes pelo Brasil passou a ser um alerta para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A ponte sobre o rio Caeté, no Acre, está prevista para ser interditada antes do final, agora de janeiro. O departamento identificou movimentações na superfície da estrutura, o que representa risco de desabamento. Esses e outros detalhes você confere agora na tela do Norte Investigação. No Acre, a ponte sobre o rio Caeté, na BR-364, em Sina Madureira, a 143 quilômetros de Rio Branco, chamou a atenção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O órgão identificou um risco de grau 1, o que significa que a estrutura requer atenção, mas ainda não representa uma ameaça iminente. A ponte deve ser interditada antes do fim de janeiro. A medida foi tomada após monitoramento realizado nos últimos 15 anos, que identificou um deslocamento de 2,5 metros da estrutura, comprometendo a segurança e o tráfego de veículos na região. Aqui no Acre é a única ponte que nós temos em risco 1. É a ponte do Caeté, é uma ponte de estrutura mista, parte concreto e o tabuleiro de metálico. E ela já vem apresentando, devido a uma falha geológica que tem debaixo da ponte, ela vem apresentando umas movimentações. Ela foi construída em 2008, de 2008, em 2013, ela apresentou, porque houve ela andou na horizontal aproximadamente 2,30 metros, ele ficou fora totalmente do apoio. Em 2022, ela começou a andar de novo, andou 54 centímetros e de um tempo para cá a gente está monitorando toda ela e aí foi feita uma licitação para fazer um outro tipo de apoio. Só que também deu deserta porque era complicado, porque sabia-se que tinha uma causa, mas ninguém conhecia essa causa. E eu digo para você, se não fosse essa ponte tão bem construída, ela já teria caído, porque quando um pilar anda assim, quase 3 metros, já andou 3 metros, ela tem uma estrutura muito boa e ela segurou. Uma portaria assinada pelo superintendente do DENIT no Acre destaca uma nova movimentação na superfície inclinada do rio Caeté, que tem provocado pressão nos apoios da ponte. A ponte sobre o rio Caeté, que chegou a ser construída ainda no início dos anos 2000, passou a apresentar maior dificuldade agora
onde uma das colunas acabou se deslocando devido a uma falha com profundidade de 70 metros. O DENIT, para manter a trafegabilidade na região, acabou criando um desvio e também utilizará balsas para manter o tráfego na região. O superintendente ainda destaca que a queda da ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Tocantins e Maranhão, serviu de alerta para que o departamento decretasse a interdição preventiva de outras estruturas em risco. Depois do ocorrido lá em Tocantins, o DENIT Nacional ele disparou alguns condicionantes para que a gente fechasse as obras de risco 1. E essa ponte é risco 1. Então, nós estamos já fazendo esses trabalhos. A balsa já está lá. Essa balsa ninguém vai pagar nada pelo transporte dela. Ela é paga 100% pelo DENIT, funcionando 24 horas. Orçamento do DENIT em 2024, somente 2024, viu? O DENIT recebeu orçamento de 20 bilhões de reais do governo federal. Boa parte desse montante é para a manutenção de pontes e rodovias do país. Outra situação que merece sua atenção é a ponte Altaz-Mirim, um importante trecho da BR-319 no Amazonas. Essa ponte, ela desabou em 2022. Faz mais de 2 anos. Após o desabamento, o DENIT fechou um contrato de 43 milhões de reais com a empresa JNAS Engenharia. No entanto, houve atrasos na obra e o contrato foi rescindido em outubro de 2024. Agora, a responsabilidade pela obra é da empresa Amazônia Navegação. Com o novo contrato, mais de 8 milhões de reais. Até o momento, só 20% da obra concluída. A nossa equipe entrou em contato com o DENIT sobre a situação da ponte. Até agora, não tivemos resposta. Uma ponte que estava andando. Movimentação do solo. Cheia no rio. Presta atenção, a ponte estava andando. Olha o risco. Interdita agora, depois que a outra caiu. No Brasil, essas situações estão previstas. A própria população sabe o nome. Tragédia anunciada, tragédia anunciada. Agora você confere os destaques da semana nos estados de Roraima, Rondônia, Amazonas. É hora do quadro de Olho no Norte. E aqui em Roraima, um fato tomou grandes proporções durante toda a semana, que foi a descoberta de um cemitério clandestino na zona oeste da capital, entre as divisas dos bairros Pricumã e Cinturão Verde. Inicialmente, 5 corpos foram encontrados, enterrados em condições precárias, incluindo com um homem sem as partes íntimas e 2 mulheres enterradas em uma mesma cova. A polícia chegou até o local após receber denúncias anônimas e as buscas iniciaram com o encontro de 3 corpos, mas após uma varredura mais detalhada no local, o número subiu para 5 corpos. A polícia continua com as buscas no local, com a expectativa de encontrar mais vítimas e novas evidências que possam ajudar a desvendar os detalhes desse caso. Esse caso gerou uma grande comoção na população boavistense e uma enorme mobilização nas forças de segurança pública. Entretanto, as investigações continuarão para identificar os devidos suspeitos e identificar também as vítimas que foram encontradas no local. Foi preso o principal suspeito de provocar um incêndio criminoso que destruiu mais de 340 hectares de vegetação no distrito de Nova Dimensão, em Rondônia. O crime, ocorrido em setembro de 2024, resultou na morte de mais de 50 cabeças de gado e trouxe enormes prejuízos para moradores da região. As chamas atingiram propriedades vizinhas, destruindo cercas, pastos e até residências. No total, 7 pessoas sofreram perdas significativas. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, além de ser apontado como responsável pelo incêndio, está sendo investigado por ameaçar as vítimas após o ocorrido.
Se condenado, ele poderá cumprir uma pena de 3 a 6 anos de prisão por cada vítima prejudicada, o que pode somar até 42 anos de reclusão. A prisão traz um alívio para as famílias atingidas, que agora esperam justiça para os prejuízos causados. A madeira de origem ilegal chegou em uma serraria no bairro Novo Manacá, em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, no Amazonas, através do Rio Solimões. No local, dezenas de toras de madeira que supostamente seriam transportadas em jangadas. O dono da serraria foi detido e encaminhado para a delegacia de Manacapuru, onde foi autuado em flagrante e liberado após pagamento de fiança e multa. As madeiras que chegaram pelo rio seria para abastecer o comércio de Manacapuru, mas a grande maioria seguiria para a comercialização em Manaus. Ao todo, mais de 63 metros cúbicos foram apreendidos nessa ação da Polícia Ambiental e INPAAM. A você que nos acompanha no Norte Investigação, muito obrigado por sua audiência. Olha, você aí da região norte de todo o Brasil pode mandar sua denúncia, sua sugestão pelo nosso WhatsApp 92, o prefixo 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Nos acompanhe sempre pelas nossas redes sociais, no norte.com.br e pela Rádio Norte FM.